Glória a Deus. Lição de número 9. Todos acharam? O batismo, a primeira ordenança da igreja. O batismo, a primeira ordenança da igreja. Texto áureo, que é o texto de ouro. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide ensinai. Verdade prática. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. E por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Amém? Nós iremos ver esta manhã sobre o batismo. Agostinho de Hipona, conhecido mundialmente, conhecido famosamente como Santo Agostinho, denominou, nomenclaturou, separou o batismo como um sacramento. E o batismo não é um sacramento. O batismo é uma ordenança. Fale comigo, o batismo. Vocês estão aí? Vamos lá? Diga glória a Deus. Vamos acordar agora rapidinho para Deus trabalhar em nosso coração. O batismo, diga o batismo, não é um sacramento. O batismo é uma ordenança. Qual a diferença de sacramento para ordenança? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas porque as pessoas pensam que o batismo traz a salvação. Esse é o problema. O batismo jamais irá trazer uma salvação. A salvação, anote-se aí, por favor, na sua caneta, no seu papel, na sua Bíblia, onde você quiser. A salvação está em Cristo Jesus. A salvação, irmão Carlos Eduardo, está somente na pessoa de Cristo Jesus. Irmão, tem gente besta que adora. Irmão, isso é besteira. Adora a Bíblia. A nossa salvação não está na Bíblia. A nossa salvação está em Cristo Jesus. A Bíblia, por detrás da letra, tem vida. Porque se não passar a existir vida atrás da letra, jamais nós seremos transformados. Mas tem gente que adora a Bíblia, venera, coloca um altar e começa a adorar. A Bíblia ela não salva. Quem salva é a pessoa de Cristo Jesus. Quem está aí? Diga amém. Então a gente tem que entender isso aí. Porque as pessoas estão trocando a Cristo por religião. E não tem gente que troca Cristo até pelo seu líder religioso. Acredita mais naquilo que o pastor fala do que o que está escrito na Bíblia. Irmão, se o pastor não estiver falando de acordo com a Bíblia, não menospreze, mas creia mais na palavra de Deus do que na palavra do pastor, do que na palavra do líder religioso. O líder religioso não está acima de Jesus. Quem está aí, diga amém, irmão. Amém. Eu sei que isso é difícil, porque o que se fazem, o que acontece hoje é totalmente contrário. É sim ou não? Sim ou não? Porque as pessoas colocam o líder religioso, a Bíblia, as coisas lá em cima e Jesus lá embaixo. Não pode se trocar Cristo, o sangue de Cristo, por coisas da terra. Nós temos que obedecer, nós temos que ter a devida ordem e a devida obediência. Mas só o sangue de Jesus pode nos salvar. Diga amém. Só o sangue de Jesus pode nos lavar de todos os nossos pecados. Então, o que acontece? Acontece que o batismo não é o meio de salvação. O batismo, vou repetir, não é um meio de salvação. O batismo é uma simbologia. O que o batismo é? O que o batismo é? Que isso? Até os pequeninos aprendendo a palavra de Deus. Meu Deus. Pastor Daniel, Diga. Quando eu era criança, eu ouvia muito isso. Não sei se você ouvia. Ouvia. Sabe o que eu vou falar, eu ouvia muito isso aqui. Se a pessoa não for batizada e Jesus voltar, a pessoa fica. Por isso que eu falo que eu já ouvi. Eu ouvi muito isso aí. Eu já ouvi. Eu falei, eu quero me batizar. Porque a pessoa, tipo assim, pai, Jesus tá... Eu era criança, né? Falar, então isso. E se a pessoa não tiver oportunidade? Sabe por quê? Porque está escrito assim: aquele que crê e for
será salvo. Mas ele esquece da outra parte. Qual parte? Quem não crê, mas não está falando de quem está batizado, não? Não, está falando de quem crê e quem não crê. Ou seja, a crença vai fazer com que eu seja batizado. Mas não é eu serei salvo por causa da... Irmã Nayara, você não quer levar as crianças também, não? Porque a tia não chegou até agora e eu acho, não sei se vai chegar, não. Viu? Aí faz um compêndio lá, todo mundo junto e misturado. Você quer comer comida sólida? Quer comer comida sólida ou leite? Tomar leite? Porque é o seguinte... ele já está amadurecido, ele quer ficar aqui. Porque para as crianças também distraírem, né, ficar lá atrás e tal. Aqui elas estão quietinhas agora, daqui a pouco vão, né? Diga amém neste lugar. Amém. Lugar com a cabecinha. É porque a professora não chegou, né? Se chegar, chama lá atrás, né? E sobe. Então vamos lá, quem ainda está falando? A salvação não é por meio do batismo. A salvação não... O que é o batismo? O batismo é o sepultamento. O que é? O batismo é o quê? Nós vamos ver o que é representado, o que representa o batismo, quando você está sendo imerso. Mas a questão de entendimento, a questão de conhecimento, o batismo é uma simbologia. Ok? Então, não tem esse negócio, eu vou ser batizado para ser salvo. Para com isso, irmão. As pessoas, irmã Maria de Fátima, missionária, as pessoas querem dificultar aquilo que já está fácil. Vou repetir. As pessoas querem dificultar aquilo que já está fácil. O que é? Crer no Senhor, rapaz! Qual a dificuldade de crer que a salvação é por meio da fé em Jesus? Outra coisa. Só quem for batizado que é salvo, então, por exemplo, o que morreu à direita... O ex-ladrão. Ele não foi salvo. A pessoa que está na UTI, nos últimos minutos, nunca conheceu Jesus, e a pessoa vai lá e pega ela sempre. Irmãos, por isso que Jesus foi o homem mais sábio de toda a história. Olha o que ele disse. Aquele que crê e for, será. E quem não crê, não fará aquele que não crê e não for batizado. Porque vem através da pregação. Porque a salvação, ela é oriunda de Cristo, por meio da pregação da palavra. A pessoa que creu, ouviu, se creu e arrependeu, já está salvo, irmão. Por quê? Por quê? Soteriologia. A salvação começa em nosso espírito. O homem é tripartido. O homem é o quê? O homem é o quê? Diga comigo, espírito. Tem alguém aí? O homem é o quê? Alma e corpo. A salvação não começa de fora para dentro. A salvação começa de dentro para fora. A salvação começa do seu espírito. Porque assim como começou a morte, vai começar a vida. Assim como começou a vida, começa a morte. Como começa a morte? Como começou a vida? Pelo espírito. Porque Deus não soprou em Adão? Soprou em Adão e foi feito o quê? Alma vivente, porque ele soprou no espírito, que é o corpo material, e soprou na matéria, que é o corpo material, que no corpo físico. E surgiu o terceiro elemento, que é a alma. Sendo assim, o espírito é que começa a vida. Por isso que Deus, na sua sábia sabedoria, deixou o espírito do homem vazio. Por que Deus deixou o espírito do homem vazio? Por quê? Porque o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem habitar dentro de você, não vai ter um choque de personalidades. Quando o Espírito Santo habitar dentro de você, você não vai ficar possuído, você vai ficar cheio. Vou repetir, você não vai ficar possuído. Porque quem fica possuído é quem recebe os demônios na mente. Quando o Espírito Santo enche o teu espírito, você não fica cego de consciência. Você está cheio do Espírito, mas também você está sabendo o que está fazendo. Porque aquela pessoa que fala, eu estou rodando no Espírito, eu estou sentindo o poder de Deus, não estou sentindo nada. Não está com Deus não, está com o demônio.
Isso é verdade. Porque os demônios, eles tomam a mente da pessoa e cega. Porque a personalidade, a pessoa é uma persona. A pessoa é uma personalidade. E a personalidade, Deus pôs na alma. Deus não põe no espírito. O espírito está vazio. E como o Espírito Santo é uma alma que sente, que fala, que pensa, que age, ele coloca no teu espírito, para que quando você estiver cheio do teu espírito, a sua alma não vai ser controlada pela sua carne. A sua alma será controlada pelo espírito, porque enche. Por isso que quando você está tão cheio de Deus, você fala pela sua boca. Por quê? Porque a sua boca está cheio, não por causa que é você, mas o Espírito Santo te encheu até transbordar. Diga amém. Vocês pegaram? Entenderam? Então, aqui está. A salvação começa pelo Espírito. A salvação não começa por fora. A salvação começa pelo lado espiritual. Diga amém neste lugar. Então, nós iremos ver sobre a salvação. Irmã Érica, tem algumas crianças lá atrás, tá? O batismo, verdade prática, é uma ordenança de Jesus Cristo. E por isso deve ser praticada. Deve ser uma prática obedecida pela igreja. Abra comigo. Hebreus capítulo 6. Existem 6 rudimentos da fé. Quantos rudimentos? Hebreus capítulo 6. Existem 6 rudimentos da fé. Todo cristão tem que saber, tem que entender quais são esses rudimentos e para que servem esses rudimentos. Capítulo 6, quem achou? Verso 1. Irmão Gabriel, lê para a gente, por favor. Hebreus, capítulo 6, verso 1 em diante. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Número 1. E de fé em Deus. Peraí, sublinha aí ou coloque aí. Arrependimento de obras mortas. Número 1. Primeiro rudimento da fé. Qual é? O arrependimento das obras mortas. O que é obra morta, irmã Cleia? Para a senhora, diaconisa Cleia Dantas. Obra morta é aquilo que não é feito. Que não é feito? Mas a gente não faz. Então não tem obra morta. Vamos lá. Por exemplo, se eu creio que se eu for batizado para me ser salvo, o que é isso que a senhora acha? Por exemplo, o que dizem é que eu só posso ser salvo se eu for batizado. Isso é o que para a senhora? A senhora está certo ou está errado? Está errado? Então o nome disso aí é obra morta. Porque obra morta é o que eu quero fazer para alcançar a salvação, mas não alcanço, porque a salvação verdadeira só encontra em Jesus. Vou repetir de novo. Obra morta é aquilo que eu quero fazer para me alcançar a salvação, mas eu não consigo e nunca vai conseguir, para a glória de Deus e graças a Deus, porque ninguém vai conseguir, porque só a salvação em Cristo Jesus. Por isso que é obra morta. Obra morta é aquilo que eu quero fazer para ser salvo, mas não sou. E já passou. Que já passou, porque a verdadeira salvação se encontra e é oriunda de Cristo Jesus e não daquilo que eu faço, é em quem eu creio. Escreva aí na sua Bíblia ou no seu papel. A salvação não é o que eu faço. A salvação está em quem eu creio. Oh, aleluia! Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. A salvação não é por aquilo que eu faço. A salvação está naquilo que eu creio. Ou em quem eu creio. Porque muita gente crê na Bíblia. Não, venera a Bíblia. Não é para venerar, é para respeitar, é para ter o temor. Porque não é a Bíblia que te salva. Quem te salva é Cristo Jesus. É a pessoa de Cristo Jesus. Oi? Salvação. A salvação Não é vinda daquilo que eu creio. Não está naquilo que eu creio. naquilo que eu faço. Naquilo que eu faço. Não está naquilo que eu faço, mas em quem eu creio. Isso. A salvação não está naquilo que eu faço, mas em quem eu creio.
Porque muita gente quer fazer alguma coisa. Irmão Cleia, salvação, obra morta significa aquilo que eu quero fazer para Deus, mas sem Deus, longe de Deus, sem a vontade de Deus, sem a salvação de Jesus. Por isso que é pecado aquilo que eu faço fora do corpo de Jesus. Por isso que na carne, pronto, agora a senhora entendeu. Porque, por exemplo, eu vou me crucificar ali para me ser salvo. Serei salvo? Serei? Claro que não. Porque se Jesus já fez, eu estou negando, estou pisando o sangue de Jesus. O que ele fez. Porque se ele já fez, não preciso fazer mais. Por isso que as pessoas batem a cabeça, as pessoas não entendem. Porque a salvação já foi efetuada, irmão. As pessoas, elas querem dificultar aquilo que já está facilitada. Porque o ser humano é tendencioso a querer fazer para saber, para falar, eu fiz. Irmão, é tão fácil, é crer no Senhor. Fácil eu falo no sentido, a salvação para ser efetuada. Tem Jesus, agora tem que seguir os caminhos dele. Seguir na porta estreita. Diga amém neste lugar. Amém. Vamos lá. Qual é o primeiro fundamento do rudimento da fé? Arrependimento de obras mortas. 1, 2, 3. Arrependimento de obras mortas. Isso. Diga lá. Próximo. E de fé em Deus. A número 2. Fé em Deus. Número 2. Número 2 é a fé em Deus. São 6 rudimentos da fé. São 6. Pode? Número 2. Verso 2. E da doutrina dos batismos. Coloca aí. 3. Doutrina dos batismos. Doutrina dos Batismos. Existem 3 tipos de batismo. Quantos? Quantos tipos de batismo? Outro dia nós falaremos. O batismo do Pai, o batismo do Filho e o batismo do Espírito. Outro dia nós falaremos. Batismo do Pai, o batismo do Filho e o batismo do Espírito. Quantos tipos de batismo? É um só, mas ele é subdividido em 3 partes. Qual é o primeiro rudimento da fé? Arrependimento de obras mortas. Número 2. Fé em Deus. Número 3. Doutrina dos batismos. Número 4. Número 4. E da imposição das mãos. Imposição das mãos. Quarto rudimento da fé. Imposição de mãos. Aqui as pessoas não entendem. As pessoas não creem. Mas quando está impondo as mãos, está passando a unção para a vida dele. O Espírito Santo está sendo manifestado para a vida da pessoa. Isso é muito sério. 2, 3, 4, 5. Quinto. E da ressurreição dos mortos. 5. Ressurreição dos mortos. Os irmãos sabem que quando Jesus ressuscitou, irmão José, o que fizeram para falar mentira, o que fizeram para negar a ressurreição de Jesus, não está escrito. Número 5. Ressurreição. Quem acredita que vai ser ressuscitado dos mortos aí, irmão? Amém, amém. Porque tem muita gente que já não crê mais não, nisso aqui não, viu? E do juízo eterno. 6. Juízo eterno. 6º, juízo eterno. Os seis rudimentos da fé. Arrependimento de obras mortas. 2. Fé em Deus. 3. Doutrina dos batismos. 4. Imposição das mãos. 5. Ressurreição dos mortos. E 6. Juízo eterno. Isso aqui é a base. Isso aqui é a base. Isso aqui é o rudimento da fé. Diga amém para nós continuarmos. Amém. Irmã Samanta, qual é o correto na forma de batizar? Qual é a forma correta de batizar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo ou em nome de Jesus? Irmã Samanta Cleia. Irmã Samanta, pode ser. Outro dia eu falo para a senhorita, que não está casada ainda não está casada, eu falo para a senhora para não chamar, senhorita, chamar de Trindade. Porque isso aí, quando você fala Trindade, abre um leque para as pessoas que não creem na divindade falarem contra que não existe esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo.
Da Trindade. É porque é teológico, mas não é bíblico. Nem tudo que é teológico é bíblico, mas tudo que é bíblico é teológico. Vou repetir. Nem tudo que é teológico, que a teologia fala, está na Bíblia. Mas tudo que é bíblico está na teologia. Então a gente tem que ter esse entendimento. Na teologia fala a Trindade, mas dá vazão para que as pessoas entendam que não existe Trindade, porque Trindade são três, uma Trindade de pessoas, de corpos. E não é 3 corpos, é um corpo com 3 almas. Entendeu? Então qual é o correto a dizer? Divindade. Que é o nome bíblico que aqueles que não creem, aqueles que vão falar contra, não terão argumentos, porque está na Bíblia, divindade. É uma divindade de 3 almas. Tá bom? Vamos estudar isso na teologia própria, na teologia, teologia do Pai. Se quiser aprender mais, vai lá no canal lá, na plataforma. A plataforma de escola online. Diga amém para nós começarmos. Leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Daqui a pouquinho eu vou responder. Qual é o correto? Batizar em nome do Pai, do Filho ou do Espírito Santo? Ou batizar em nome de Jesus? Qual é a forma correta de falar? Qual é a forma correta de se batizar? Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 11. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 11. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos irão ler os versículos pares. Amém? Como está em ordem, como está do verso 1 ao 11, corriqueiro, nós iremos ler todos juntos. O versículo 2, tá? Versículos pares. Ela dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Rapidinho. Presta atenção. Tá na revista. As pessoas de Roma estavam pensando, sabe o quê? Irmão, incrível que pareça, acontece hoje isso. A pessoa pensa assim: quanto mais eu pecar, mais Deus vai me dar graça. Infelizmente acontece hoje. Por isso que Paulo está perguntando: nós vamos permanecer no pecado para que a graça abunde? Porque ele está dizendo, porque as pessoas pensavam: quanto mais eu pecar, mais Deus vai me dar graça. Porque não foi pela graça? Eu não preciso fazer mais nada para ser salvo? Mas Deus vai me dar graça. Olha o pensamento do ser humano. Por isso que não pode ser nem para o extremo ou para outro. Nem pode ser muito negacionista, nem liberacionista. Tem que ser cristocêntrico. Tem que ficar no centro. Nem na lei e nem na... Não, na graça não. Na libertinagem. Na liberalidade. Tem que ser de acordo com o que Cristo fala. Porque o que eles falavam? Vamos continuar pecando porque Cristo já morreu por nós, é só pedir perdão. Tá certo ou tá errado? É erradíssimo, irmão. Porque existem 2 tipos de pecado. Quantos? O voluntário e o involuntário. O voluntário é o que João fala. Para esse, vocês não devem orar. Para essa pessoa que peca voluntariamente, não ore, porque essa pessoa vai ser condenada. Porque quando a pessoa peca sabendo que é pecado, a taça, a Bíblia fala aqui no livro de Salmo, que Deus tem uma taça para cada um de nós. Deus tem taça para uma pessoa e também tem taça para as nações. Essa taça, quando for enchendo, se ela transbordar, o juízo de Deus vai vir sobre a vida da pessoa. Mas se a pessoa se arrepender e crer em Jesus, que Cristo perdoa, que Jesus lhe salvou, e abandonar, porque arrependimento é pedir perdão e deixar, abandonar, a taça não vai derramar, porque o sangue de Jesus já foi perdoado por ele. Diga amém. Então, quando a pessoa morre, é por causa que a taça já encheu. Não é Deus que não é justo, é porque a pessoa, ela plantou para a taça dela transbordar. Por isso que há pecados que não se devem orar, mas há pecados que devem orar. Por isso que devemos entender o pecado voluntário e o pecado involuntário. Qual é o pecado involuntário? O que todo mundo já recebeu quando nasceu. Quando Adão caiu, todos nós caímos também, porque nós nascemos com o corpo caído. Então, já é o involuntário. Queira ou não, nós pecamos contra Deus por nosso corpo. Porque a lei, os 613 mandamentos, não era só contra o próximo, era contra você mesmo.
Porque a forma de alimentar, a forma de dormir, a forma de se comportar é um pecado contra você mesmo. Você sabia que quando você deixa de dormir o tempo certo, você deixa de se alimentar certo, você deixa de fazer as coisas certas com o seu corpo, você está pecando? Por isso que Jesus, nenhuma dessas coisas pecou. Diga amém? Diga amém, porque só ele conseguiu. Porque quando você peca, você não peca apenas contra o irmão, você peca contra o seu próprio corpo. Por isso que em Israel, eles têm uma lei que para urinar não precisa ir no banheiro. Você pode urinar em qualquer lugar, porque é uma lei de Deus. O homem não pode reter a urina, porque é pecado que está pecando contra o seu próprio corpo. Diga. Consciente, quando a pessoa sabe que está fazendo que está errado. Involuntário é porque já está caído. É o homem caído que Jesus veio restaurar. Que Jesus veio. Não, vai falar mais na frente o pecado original. Eu não acredito muito nesse negócio do pecado original, que não está escrito na Bíblia, mas é natureza caída. Porque quando Adão pecou, o que passou para nós foi o homem caído. O homem caído. Porque se Jesus não voltar, todos nós aqui iremos morrer. E isso não é culpa nossa. É porque Deus deu juízo. Deus já sentenciou. Qual era? Morte. Porque o homem pecou. Então, degradadamente, ou passando o tempo, o homem vai morrer. O homem vai morrer. Irmão, quanto mais rápido respiramos, mais rápido morreremos. Por isso que antes do dilúvio, os homens viviam mais. Porque existia ao redor da terra algo chamado abóboda aquática. Qual o nome? Abóboda aquática. É um tipo de uma água que ficava ao redor da terra, que ela não deixava a terra superaquecer. Então deixava a terra muito úmida, deixava o ar muito bem, fácil, muito melhor para respirar, e se vivia mais, porque o homem comia melhor, porque não comia carne. O homem só comeu carne depois do Éden, depois de Noé. Quando Deus falou para Noé que podia comer carne. Mas o homem comia só frutas, verduras e legumes. FLV. Só comia isso. E até a abóbora aquática, ela ajudava o homem a respirar. Respirava melhor. Por isso que as pessoas vão pro yoga para fazer esqueci o nome dele, chuvar, alguma coisa assim. Ficar, inspira e expira. Porque eles falam que você respirando mais lentamente, respirando melhor, você consegue viver mais. Por isso que quando a pessoa vive menos. Quem está pegando, diga amém. Vamos lá. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Verso 2. 1, 2, 3. Não. Todo mundo junto. 1, 2, 3. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Isso! Como viveremos ainda nele? 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? 4. De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quem já batizou, quem creu em Cristo Jesus, já morreu e ressuscitou para o mundo e vive com a mesma prática maligna, que vive na mesma prática do passado, que vive no velho homem, não morreu de fato. 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança. Abre um parênteses e fecha na palavra semelhança. Porque você não estava na morte de Jesus. Você não estava na hora que Jesus morreu. Mas olha a força da simbologia. Olha a força da crença em Jesus. E fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte. Também o seremos na da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito,
a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos. E também com ele viveremos. 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, Vive para Deus. dá uma glória a Deus aí, querido. Você está morto para o mundo e vive para Deus. Assim, também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem crê que é salvo pelo batismo aí? Não. Quem crê que Jesus nos salvou? Bem, tudo bem. Nós não somos salvos, não batizamos. Escreve, meu amor, já que tu sentaste. Não somos salvos, não batizamos para ser salvos, mas sim porque já fomos salvos. Diga glória a Deus aí, irmão. Vou repetir. Não batizamos para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Introdução. Nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista. Sabe o que significa João Batista? Puxa uma seta e escreva aí. Batizador. Batista significa? Batizador. O nome dele não era João Batista. Ele foi composto João Batista por quê? Porque ele batizava. Então, Batista é porque é um batizador. Igual o pastor Raí Souza. Daqui a pouco não vai ser pastor Raí Souza, vai ser pastor Raí Casamenteiro. Daqui a pouco não, já, porque tem tantos anos que... E apresentador de crianças também. Tantas crianças já apresentou. Raí é apresentador. Tanto de criança e apresentador. Só de mim foi 2. Tá vindo mais alguns aí. De tu, Emanuel e o... Não, deixa pro Israel. Já. Ah, não. Do Levi. Olha lá atrás do Levi. Eu tô falando, vocês não estão acreditando, mas o papai do ano, a mamãe do ano. Vamos lá. Nessa lição vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e os seus discípulos e os seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Irmã Daiane, se uma lei baixar e falar assim, está proibido de você andar com Bíblia no meio da rua, a senhora vai continuar andando com a Bíblia ou vai obedecer? E se falar, quem andar com a Bíblia no meio da rua vai ser preso, vai continuar andando? E se falarem baixar o decreto, falando, se você andar com a Bíblia na rua, você vai ser morto. Por quê?
Muito bem. Porque é mais importante agradar a Deus do que aos... Ei, porque ainda que a lei dos homens falem, a lei de Deus ainda nós temos que obedecer. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Vamos lá, Gabriel, só iniciar para nós. Rapidinho, peraí. Tempestade cerebral, as 5 perguntas. 5 perguntas. Vai para o final da lição. Qual o número da página, meu amor? O número da página? 44. Página 44. Pergunta de número 1. Explique o significado da palavra sacramento. Explique o significado da palavra sacramento. 2. De acordo com a lição, qual é o ensino sobre o batismo? De acordo com a lição, qual é o ensino bíblico sobre o batismo? 3. O que o batismo simboliza? O que o batismo simboliza? 4. Qual é o propósito do batismo? Qual é o propósito do batismo? 5. Quais são as formas, quais são a fórmula e o método bíblico do batismo? Vamos lá?